Alerta Essa é uma cristão. alerta cristão porque a igreja precisa acordar. Eu falei que eu ia guardar isso aqui só pra mim. Conversei com o meu líder e a gente conversando sobre, eu falei com ele que eu ia falar com ele, com mais ninguém, porque eu precisava compartilhar com alguém, mas eu não aguentei. Não dá pra guardar isso aqui só pra mim. O entendimento que eu tive disso aqui, não dá pra guardar isso aqui só pra mim, não. Tá, vamos lá. Pra começar, Lucas 5, do 17 ao 20, vai contar sobre um paralítico que foi levado em cima de sua cama em uma casa onde Jesus estava, porém não conseguiram entrar mediante a multidão que estava dentro e fora. Eles subiram no telhado com o paralítico e sua cama, tiraram o telhado e colocaram o paralítico lá dentro. Eu quero que você pense na dificuldade que foi para ter que fazer isso aqui. Vocês têm noção de que é o tamanho da cama, o peso de uma cama e com um homem em cima? A dificuldade que eles enfrentaram, a fé que eles tiveram de enfrentar essa dificuldade todinha para levar o paralítico até Jesus. As pessoas que estavam ajudando nem era para elas, era para ele. Aí você pensa na dificuldade que essas pessoas dessa época enfrentavam. O que você tá querendo dizer, Dani? Pensa na dificuldade que aquele povo que atravessou o Mar Vermelho passou porque tinha promessa da terra prometida. Pensa na dificuldade que todos os povos que você vai ver histórias na Bíblia, pensa nas dificuldades que eles passaram. A dificuldade, gente, a dor que Jesus deve ter sentido na cruz. E aí, olha o que essas pessoas faziam para estar na presença de Jesus. Olha as dificuldades que elas enfrentavam, as dificuldades que elas passavam para estar mediante a Jesus. Ai, ô Dani, o que você tá querendo dizer com isso? Agora você olha para nossa geração, não tô. Olha para nossa geração. Olha o que a nossa geração faz. Olha o quanto a nossa geração negligencia Deus, negligencia a presença de Jesus. Gente, olha a dificuldade que esse povo passava para estar na presença de Jesus. E a gente não precisa ir a lugar nenhum para ter a presença de Jesus. A única coisa que a gente precisa para estar na presença de Jesus é adorá-lo, orar e chamar e clamar o nome dele. Os teus ouvidos estão sensíveis para quê? Para ouvir nosso clamor. Em qualquer lugar que a gente esteja, a gente tá na presença de Jesus se a gente quiser. Claro, a gente pode estar na presença de Jesus em casa, no quarto, no banheiro, na cozinha, na escola, no meio do mato, onde quer que a gente esteja, mas a gente negligencia isso ao tempo todo. É o tempo todo preferindo outras coisas do que Deus. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu entendi disso aqui. Eu vou dar um exemplo. A gente está deitado na nossa cama, tá aqui ó, com o telefone. TikTok, Instagram. Depois eu oro. Depois eu leio a Bíblia. Depois eu escuto, eu canto um louvor. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer com isso aqui? Essa geração aqui movia o mundo para estar na presença de Jesus. A nossa não abre nem a boca. Nós estamos numa geração que as pessoas preferem contar todos os seus conflitos para as pessoas. Preferem tem um conflito, tô contando pros meus amigos, eles dão conselhos errados, eu vou lá e faço, eu só vou aumentando o problema. Na Bíblia fala, no mundo tereis aflições, pois tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Na Bíblia fala isso. E aí, isso, quando a gente faz isso, a gente tem um problema, uma aflição e a gente espalha e causa mais problema. Eu vejo na gente Sara, a esposa de Abraão, que Abraão tinha a promessa que dele viria uma grande nação, uma grande geração. Porém, seria no tempo de Deus, não no deles. E aí, Sara, querendo resolver o problema de Deus, Deus deu mais um problema para Deus. O que ela fez? Mandou Abraão deitar com a sua escrava para gerar um filho com ela. Deu mais um problema para Deus. Por quê? Por que a gente deu mais um problema para Deus? Porque a gente quer resolver coisa que só Deus resolve. A gente quer as coisas no nosso tempo, sendo que é só no tempo de Deus. E aí a gente acaba gerando mais problema. O que eu tô querendo dizer com tudo isso aqui? É forte que eu vou falar agora, é forte, mas é o que eu acredito. A nossa geração é a pior geração que já existiu. É a pior geração do que aquela que Jonas teve que ir pregar contra aquela cidade que matava as pessoas, aquela cidade que estupravam as esposas e as filhas na frente dos presos. É forte o que eu tô falando, mas a nossa geração é pior. E eu vejo na nossa geração o Jonas só caiu na boca da baleia, por quê? Porque fugiu do propósito que Deus mandou ele cumprir, que era pregar contra aquela cidade. Ele falou, meu Deus, aquela cidade matou meus amigos, matou minha família, eu vou ir pregar contra ela? Jamais. Jonas só caiu na boca do peixe
Porque tava fugindo do propósito de Deus. E é isso que a gente tá fazendo. A gente só tá caindo em problema, porque a gente tá negligenciando Deus, negligenciando a presença de Jesus, negligenciando o nosso propósito, adiando a presença de Deus, preferindo rede social do que Jesus, preferindo tudo em volta do que buscar a Deus. É a nossa geração. A nossa geração tem ciência do que é Deus. A nossa geração tem ciência do que é demônio. E vocês têm noção do que é essa mesma geração tá fazendo um clipe porque um demônio mandou? Só tem uma coisa pra dizer. Jesus tá voltando e nunca teve uma geração pior do que essa. Não teve. E com tudo isso, o que eu tô querendo dizer é que vocês pegam isso aqui e reflete o quanto que esse pessoal buscou a Jesus e o tanto que eles se moveram, o quanto que foi difícil, o quanto eles enfrentaram dificuldades para chegar até Jesus, o quanto era difícil. E a gente tem Jesus a todo momento, a todo instante, e a gente vive o deixando para depois e negligenciando ele. Aí eu quero ver a hora que ele voltar a olhar pra gente e falar: você não me deixou pra depois, agora eu também tô te deixando pra depois. E só pra terminar, ao invés de quando a gente tem um conflito, quando tem um problema, ao invés da gente buscar a Deus como ajuda pra resolver, a gente busca as pessoas, acaba gerando mais conflitos ainda do que deveria, porque a gente acaba seguindo conselhos que não deveriam, e aí a gente tá fazendo igual o Jonas. A gente não tá caindo na boca de um peixe porque tá fugindo do propósito, mas a gente tá gerando problema porque a gente tá fugindo do propósito, da mesma forma que ele fez. E aí, outra coisa, terminei não, muita gente julga Pedro, porque Pedro negou Jesus e o galo cantou da mesma forma que Jesus falou pra ele que isso iria acontecer, e ele falou que nunca negaria Jesus, e aí a gente, Pedro negou Jesus. Quantas vezes a gente nega Jesus pro TikTok? A gente nega Jesus pro Instagram, a gente nega Jesus pra fazer fofoca, a gente nega Jesus pra falar mal da vida do outro. Eu não tô me tirando disso não. Quantas vezes eu fiz isso, quantas vezes eu não faço isso hoje em dia? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Pois é, uma geração que não abre nem a boca. Isso porque a gente tem Jesus a nosso dispor.